Eu descobri como Pablo Marçal ganha seus debates mesmo não tendo razão. E o melhor, que eu aprendi a ganhar debates de pessoas que usam a mesma estratégia que ele. Eu praticamente maratonei o canal dele e li diversos livros sobre esse debate. E eu vou passar tudo que eu aprendi nesse vídeo. Pablo Marçal, figura controvérsia. Uns veem ele como um gênio e outros veem como meme. Uma coisa não dá pra negar, ele sabe como chamar a atenção e se manter na mídia. Atualmente, Pablo Marçal é candidato à prefeitura de São Paulo. E algo que eu nunca vi está acontecendo. Os outros candidatos estão se recusando a ir debates que o Pablo Marçal está. Talvez porque ele é incrivelmente chato, mas só talvez. Mas eu acho que tem algo aí. Por que ele inspira tantas pessoas? Por que os outros candidatos desistiram de ir nos debates? Enfim, para responder essas perguntas, o meu primeiro objetivo era identificar qual estratégia Pablo Marçal usava em seus debates. Então comecei a minha saga de maratonar os vídeos do seu canal. Depois de assistir alguns vídeos, dá pra perceber um certo padrão. Então eu fui em busca de alguns livros e estratégias que se pareciam com o que ele estava fazendo, o que ele estava usando. Fazendo uma pesquisa, achei um livro muito promissor e que parecia ter tudo a ver com o que eu estava procurando. A Arte de Ter Razão, de Arthur Schopenhauer. No Brasil, o grande professor Olavo de Carvalho fez sua versão, Como Vencer Debates Sem Precisar Ter Razão. Ok, o título é promissor e casa bem com o nosso amigo Pablo. Agora a gente precisa dar uma lida no livro para tentar relacionar as coisas. Ok, eu confesso que eu fui surpreendido lendo o livro e suas 38 estratégias. Eu descobri que o livro é dividido em duas partes. A primeira foi a que eu relacionei com Pablo e a segunda foi a que me surpreendeu. Não esquece dessa segunda parte que já eu vou falar dela. Mas antes, vamos relacionar os discursos do Pablo com o livro. Que, sinceramente, não foi uma tarefa muito difícil. Pablo Marçal frequentemente cria uma versão distorcida dos argumentos dos seus oponentes, atacando essa versão distorcida ao invés do argumento real. Isso é chamado de falácia do espantalho, onde eu crio uma caricatura distorcida do seu argumento que é infinitamente mais fácil de refutar. Exemplo, para contextualizar, nesse clipe, Marçal está debatendo com o atual prefeito de São Paulo, e Marçal faz a seguinte promessa de contratar 21 mil guardas civis. Quando o atual prefeito diz que, segundo resoluções fiscais, isso seria impossível, ao invés da retórica ser objetiva para explicar que é sim possível, ele transforma o argumento em outra coisa e somente diz que nada é impossível para quem acredita. Assim, ele usou a falácia do espantalho. Eu proponho nesses próximos 1.460 dias, eu assumir nesse governo, a gente ter 21 mil. E a gente tem dinheiro suficiente para isso, tem que revisar contrato para isso. A situação de insegurança nessa cidade é absurda e nós vamos aumentar esse efetivo e vamos valorizar essas pessoas. Pablo, com relação à questão da gestão pública, eu coloquei 2 mil guardas civis metropolitanos a mais. Só para você ter uma ideia, a cada 1.000 guardas civis metropolitanos são 110 milhões de reais. E tem uma questão de responsabilidade fiscal, que é o teto com relação à questão à receita corrente. Então, não seria possível colocar 21 mil guardas civis metropolitanos, a não ser que você retirasse recurso da educação, da saúde, que esse não é o caso. Mas só para poder dar aqui uma contribuição com relação à questão de gestão. Todo projeto que eu estou envolvido, quando uma pessoa fala assim, isso é impossível, a única coisa que eu faço é tirar essa pessoa. Porque não há nada impossível para quem acredita, para quem crê. Schopenhauer descreve essa técnica como uma forma de manipulação para desviar a discussão e focar em algo mais fácil de refutar. Marçal tende a usar a emoção para desviar a atenção do público de uma falta de lógica ou evidência em seus argumentos. Ele usa linguagem carregada de emoções ou conta histórias que apelam para o sentimento das pessoas. Nesse clipe, já temos Pablo debatendo com outro candidato, onde ele usa exatamente o apelo à emoção para gerar apoio. No caso, ele usa o sentimento de aversão que as pessoas têm do partido do outro candidato, mesmo sem nenhum argumento, ganhando o apoio do público. Em primeiro lugar, mais uma vez, você está me confundindo com o quadrilheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, com as pessoas que você tanto apoia, chamado José Genuíno, sei lá como é que chama, se é Dirceu, Dilma Rousseff. Você, que é o PT Kids nessa prefeitura de São Paulo, isso até é uma demonstração. Schopenhauer sugere que apelar às emoções é uma tática eficaz para influenciar o público, mesmo quando a lógica não está do lado do debatedor.
Pablo pode usar uma técnica chamada sofisma da distração, onde ele introduz um tópico irrelevante ou lateral para desviar a atenção do argumento original ou da pergunta que foi feita. Nesse clipe, ele havia recebido uma pergunta de como resolver o problema racial na educação. Quando questionado, ao invés de responder a pergunta, questiona por que a vice da candidata não é negra, deixando ela totalmente confusa. Está no meu plano de governo uma previsão de que a gente possa, sim, avançar na educação antirracista dentro do ensino fundamental, mas a gente vai além. A gente sabe que existem inúmeras consequências do racismo estrutural, então a gente traz o Capacitaí, que é voltado para empreendedorismo e formação profissionalizante para a população negra, e também editais na cultura voltados para a valorização da cultura negra. Muito obrigada pela pergunta. Tabata, no discurso é muito interessante. Bom dia. Por que você não colocou uma vice negra? Schopenhauer descreve essa tática como uma forma de confundir o oponente e a audiência, desviando o foco e evitando que o oponente tenha oportunidade de expor uma fraqueza em seu argumento. Eu acho que com isso eu provei e comprovei que ele usa essas técnicas. Você deve estar se perguntando: ok, agora que eu sei como o Pablo Marçal usa essas estratégias para manipular debates, o que eu faço com essa informação? Agora que sabemos de onde vem a estratégia, vamos abordar aquela segunda parte do livro, que eu pedi para você não se esquecer dela. Diferente do que eu pensava e do que a capa do livro dava a entender, Schopenhauer na verdade faz críticas a quem usa esse tipo de argumento. Na verdade, o livro fala sobre como combater esse tipo de pessoa. Ele mostra que, mesmo que alguém use técnicas de manipulação, sempre é uma maneira de reverter isso e mostrar a falta de argumento dele. Na verdade, os políticos enxergam as pessoas, como eu e você, como massa de manobra, apenas números, nada mais que apenas ferramentas para eleger eles. O que eu aprendi com esse livro é o caminho para nunca mais ser manipulado por esse tipo de pessoa. E não, esse vídeo não é sobre o Pablo Marçal, é sobre você. Se você quer deixar de ser o cordeiro e começar a ser o lobo, se inscreva no canal para mais conteúdo que te ajuda a ser uma pessoa melhor. Vamos aprofundar mais sobre como aplicar esse conhecimento na sua vida, por que isso é tão importante. Quando você começa a perceber as táticas de manipulação usadas por pessoas como Pablo Marçal, passa a ter um entendimento mais claro de como os debates realmente funcionam e como evitar cair nas armadilhas dessas estratégias. Minha primeira dica pessoal é não debater. Na maioria das vezes, quando uma pessoa está debatendo dessa forma, ela não quer mudar sua opinião, ela só quer defender o que ela acredita. Resumindo, é um debate inútil e não se deve fazer algo inútil. Já quando evitar o debate não é uma opção, é fundamental reconhecer os padrões de discurso. Lembra que eu disse que foi fácil identificar um padrão no Pablo? Você já deve ter percebido que algumas pessoas, quando se sentem acuadas, rapidamente mudam de assunto ou tentam tocar em algo emocional para desviar a atenção do ponto principal. Isso é uma forma de sofisma de distração, uma técnica usada para desviar o foco e evitar o argumento direto. Identificar esses momentos é o primeiro passo para não ser manipulado. Da próxima vez que estiver em um debate e perceber que alguém está desviando do tema central, pergunte-se: por que essa pessoa está mudando de assunto? O que ela está tentando evitar? Outro ponto é estar atento ao apelo emocional. Quando alguém começa a usar histórias comoventes ou tenta fazer você se sentir mal, é essencial lembrar que isso pode ser uma técnica para manipular suas emoções. Por exemplo, quando o Marçal critica um partido específico ou usa exemplos pessoais emotivos, ele está apelando para o sentimento do público. Claro, as emoções são importantes, mas em um debate é crucial equilibrar a emoção e a lógica. Antes de ser levado por uma narrativa emocional, pergunte-se se essa emoção está fundamentada em algo concreto ou é apenas uma distração. A falácia do espantalho é outra tática comum. Como vimos nos exemplos de Marçal, essa técnica consiste em distorcer o argumento de alguém para torná-lo mais fácil de atacar. Quando você percebe que alguém está tentando fazer isso, pode responder apontando a distorção e voltando o foco para o argumento original. Isso não só ajuda a manter a integridade do debate, mas também mostra ao público que você está atento e está lidando com a discussão de forma justa. Além disso, é essencial estar bem preparado, estudar os argumentos e saber os fatos que fortalecem sua posição. Quando você está seguro do que sabe, é menos provável que seja manipulado por táticas emocionais ou falácias. A preparação também permite que você formule contra-argumentos sólidos e responda desvios de assunto com informações concretas, mantendo o foco no tema central. Por fim, mas não menos importante, não podemos esquecer da importância de manter a calma.
debates podem ser acalorados, especialmente quando alguém está usando técnicas manipulativas para provocar uma reação. Manter a serenidade é crucial. Quando você responde com calma, mostra que está no controle da situação e que não será facilmente manipulado. A calma também ajuda a pensar com mais clareza e a responder de forma mais eficaz, sem se deixar levar pelas emoções. Depois de mergulhar nessas estratégias e entender como Pablo Marçal as utiliza, percebi que o verdadeiro poder do debate não está em vencer a todo custo, mas em ser autêntico, buscar a verdade. No início, eu estava fascinado com a ideia de entender como ele conseguia manipular os debates e, entre aspas, vencer, mesmo sem ter razão. Mas, à medida que eu aprofundei meu conhecimento, percebi que essas técnicas de manipulação, embora eficazes em um nível superficial, não levavam a um entendimento real ou um diálogo genuíno. A partir disso, minha visão sobre os debates mudou. Eu percebi que não é só ter a última palavra ou, entre aspas, ganhar. O argumento trata-se de trocar uma ideia, de crescer juntos, de entender melhor a nós mesmos e aos outros. Aprendi que, ao invés de usar essas táticas para vencer, o que é mais importante é usar o debate como oportunidade de aprendizado. Foi uma verdadeira mudança de caráter para mim. Agora, ao entrar no debate, minha intenção não é mais derrubar o outro lado ou provar que eu tô certo, mas sim de ouvir e aprender. E, se necessário, ser capaz de mudar de opinião. Isso me trouxe uma paz que eu não esperava. Não sinto mais aquela necessidade urgente de estar certo o tempo todo, porque agora eu entendo que o crescimento pessoal e a busca pela verdade são muito mais valiosos. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Quando você entender essas técnicas, não use o conhecimento para manipular ou vencer a qualquer custo. Use-o para promover o debate mais honesto, significativo. Seja a pessoa que busca a verdade, que está disposta a ouvir e aprender. Quando fazemos isso, transformamos o debate em algo construtivo em vez de apenas um campo de batalha. E no fim das contas, esse é o verdadeiro poder, a capacidade de crescer, de aprender e se tornar uma pessoa melhor.